O alemão tinha medo de nós, mas não do americano. O brasileiro brigava mesmo. Três dias depois, começava o deslocamento para a frente de combate. Primeira parada em Livorno, onde se juntariam aos batalhões americanos e australianos que combatiam na área. Fomos para Livorno, para Staffoli, 3.000 homens. Era um centro de recompletamento pessoal. Então, quando morria, digamos, tinha sempre 3 pelotões. Pelotão A, B e C. Morria lá na linha de frente, digamos, 10 soldados, 5 sargentos, 2 oficiais. Então, eles tiravam. Sempre tinha o pelotão A. O pelotão A era o que estava sempre pronto para suprir isso. Então, eles tiravam daquele batalhão, daquele grupo, tiravam os homens que precisavam, mandar para a linha de frente e da tropa tiraram o outro para suprir o que tiravam daqueles pelotões. Em Staffoli, eles partem para o batismo de fogo e o Brasil entrava de fato na guerra. Encostou as viaturas que nós ia embarcar, né? Ordem de embarque. Embarcamos, depois que estava embarcado que recebemos a notícia e a ordem de combate. Aí seguimos em direção a Metalhar. Chegamos lá, tomamos posição, ficamos uns 3 dias sem ação. Estava lá, e a alimentação nos campos de batalha, e nós ficava dormindo lá, tudo, sem combate. Até que os alemães entraram. Aí começou o combate, veio a ordem de combater. Né? E começou o combate. Não perdeu muita gente, mas eles perderam bastante. E ali aquela refrega de combate durou mais ou menos 24 horas. Para a gente poder examinar, vasculhar, para ver se realmente não tinha mais inimigo. E depois seguiu as ordens de outros lugares, e postando viaturas e nos levando para cá, para lá, e cada lugar que existia um movimento de combate, nós era chamado, ia tomar posição, né? Atacando o inimigo, não tomarem posição em lugares que faziam falta para nós. E, enfim, era mais ou menos isso aí. A sensação de abrir fogo contra o inimigo fica marcada na alma. A sensação, quando a gente está com a arma em punho apontando para alguma direção, o objetivo é eliminar o elemento que está nos ameaçando e ameaçando outros. Então, a sensação é matar. E esse negócio que depois que mata e tal, tem alguma reação? Não dá nada. O convívio com os soldados americanos começou de forma difícil. Os americanos nos consideravam sub-raças. Eles nos tratavam com uma certa indiferença. Quando eram pretos,
nós acampávamos de um lado da estrada e o preto do outro lado. Não podia estarem juntos. Eles subestimavam nós. Tinham medo de nós. Entre as batalhas, as provisões eram fartas e surpreenderam os soldados brasileiros. O trato, eles davam mais ou menos igual. Eu recebia 15 carteiras de cigarro por semana, 15 latas de cerveja, 1 litro de uísque, toda a semana. Então, quando eles botavam, iam distribuir o cigarro, houve alguma coisa que nos deixaram um pouco envergonhados. Que o americano chegava, 2 carteiras para cada um. Eles não iam lá, alcançar 2 carteiras. Eles amontoavam o cigarro, uma pilha de cigarro lá, e o cara ia lá, o americano. Porque sempre eles iam na frente. Pegava as 2 carteiras e ia embora. Quando chegava o brasileiro, já botava uma, não sei, outra no bolso e tal. Quando chegava, faltava uma cesta, não tinha mais cigarro. O brasileiro, então eles, para o brasileiro, alcançavam na mão. E para o americano, não. Mas logo o soldado brasileiro mostrou o seu valor. Diversas vezes que tomemos cidades e tivemos entregar para eles, e o alemão descobria que era eles que estavam, ele tocava eles e nós tínhamos que voltar para tomar a cidade de novo. Ocorreu isso lá. E o alemão tinha medo de nós, mas não do americano. O americano eles não tinham. Os brasileiros eles diziam: o brasileiro é louco, ignorante ou de coragem. Eles não sabiam o que era. Nós avançava muito neles. O brasileiro brigava mesmo. Durante a guerra, o pracinha brasileiro estranhou muito a comida enlatada americana. Mas aí entrava o jeito do campeiro. Já promovido a sargento, o seu Moura providenciava uma boia tipicamente gaúcha. A comida 5 dias por mês era brasileira. A gente tinha aquela pressa enorme que chegasse o dia 25. Então vinha a nossa boia aqui, nosso feijão, nosso arroz, nossa carne, tudo aí. E os outros 25 era boia americana. Aí à noite eu convidei 2 sargentos, porque à tarde eu descobri as ovelhas, estavam lá num curral. E eu investiguei bem a casa do italiano e tal, tinha uma porta para os fundos, uma porta para frente, e convidei o sargento. Um já saltou: o que é bom fazer? Não faça pergunta. Sabe que não pode fazer pergunta? Armado? Não pode andar desarmado. Vamos embora. E seguimos. Chegamos lá no local, eu botei um na porta à frente e um na porta dos fundos. Digo: não procure, não, sem violência. E eu fui lá no curral, escolhi a ovelha. Eu como fronteirista e tal, né? E conhecedor. Uma ovelha violenta, não, a nossa é muito humilde. Eu entrei no curral, o carneiro velho me deu uma cabeçada e me atirou lá no meio das ovelhas. Digo: para, rapaz, olha a violência. E eu entrei no rebanho. Fiz o teste. Sabe como é que a gente vê se é gorda? Ali no tronco do rabo, onde prende no corpo da ovelha, a gente dá uma tenteadinha ali, bem maciozinho, né? Ali que tem a graxinha, né? Bom, dei o sinal. Mas era um burro do carneiro. Aí veio os meus companheiros, tivemos que fazer amarrar ela, se meter um pazinho pro meio, porque era pesada.
E era meio longinho. Bom, foi embora com a ovelha. Chegando lá, dispensei os companheiros e fui lidar sozinho com a ovelha. Carnei, preparei o churrasco, tudo direitinho. No outro dia tivemos que juntar galho de pinho, esses pinho ilhote, que era a lenha que tinha, era só essa, para fazer o fogo. E convidei o coronel Mário Travassos, ruim que era o lá de Bagé. Ele comendo, digo, agora não tem mesa, coronel, é campal. Ele comendo, de pé, caminhando, e ele deu um corte e disse: Mora, onde é que tu arrumou essa ovelha? Comprei, coronel. Aí ele deu um segundo corte. Se engraçado, não tem gosto de ovelha comprada. Outro fator que conspirava contra os pracinhas era o clima europeu, muito mais frio que o nosso. O equipamento de combate previa todas as situações, contando com alguns itens curiosos. O frio lá era rigoroso. Caía neve, às vezes, 15 dias consecutivos. Tanto é que as casas, a madeirama do telhado era trilho de estrada de ferro para poder suportar o peso da neve. Eu tive, por exemplo, a 22 graus abaixo de zero. A nossa roupa lá era de muito boa qualidade, porque nós usava fardamento americano, calçado americano, carregava na bagagem, porque nós carregava todo o material que nós dependia. 3 sacos. Um saco era para morrer. Era o saco de morrer, que eles chamavam. E faziam exame de fardamento e sempre davam falta do saco, pagavam o outro. Porque eles não eram de andar descontando e nem nada. E um saco impermeável, para quando tinha chuva, e um saco de lã, que botava um dentro do outro, para se aquecer. Porque era realmente muito frio. Quando estava caindo neve, que era a maior parte do tempo que caía, de tempo em tempo a gente tinha que sair de dentro do saco para mudar de lugar, para não ficar soterrado. Senão a gente, quando via, estava soterrado, né? Então, saía, trocava o saco de lugar. Eu já sempre botava o meu numa posição estratégica, um lugar mais alto e tal. E consegui tolerar bem o frio. O frio acostuma.